Estamos de volta com Hora Geral. Estou conversando com a cientista política Olívia Pérez. E já tem perguntas pelo 3041-6777. A Paula Alexandra, do Embaré, como você vê as manifestações que estão acontecendo e o fato do governo não fazer nada para mudar a situação dos brasileiros? Bom, eu tenho uma opinião muito discordante da maioria a respeito das manifestações, porque eu acho de fato muito positivo. Eu sou muito entusiasta, fiquei muito feliz quando elas começaram em junho, porque eu vejo uma preocupação do brasileiro maior com a política. Eu dou aula em universidade, mas tem sempre uma garotada que pouco se interessava por política, o tema que eu dou aula. E agora há muito mais interesse, há muito mais discussão, e para mim isso já é positivo. Agora a gente tem que entender o que tem por trás das manifestações. O que tem por trás das manifestações é uma descrença com a política e com os políticos. E é aí que a gente tem que pensar em mecanismos que aproximem o representante do representado. Uma das opções fundamental para o Brasil é uma reforma política. E aí que está o grande problema, porque circula no Congresso Nacional um projeto de reforma eleitoral que tem muito mais a finalidade de privilegiar os partidos que já estão no poder do que aproximar o eleitor do eleito. Acho que a gente tem que fazer mais pressão para que, de fato, eles respondam aos nossos anseios. Essa característica era importante, porque a gente vê mais uma vez que sempre quando a Olívia explana, coloca uma situação, eu vejo a falta da participação popular. Ou seja, nas sessões da Câmara nos municípios, a gente também não vê uma grande participação da população nas sessões, mas se critica muito. A gente não tem aí uma culpa um pouco também, digo a gente, quanto sociedade, de achar que eu estou elegendo a Olívia como minha representante na Câmara e vamos ver o que ela vai fazer. Está trabalhando direito ou não? Olha lá, hein? Não, tem que participar, tem que ler, tem que ver. Não falta um pouco mais essa participação? Sem dúvida falta. Eu acho que tem dois aspectos aí. Falta a participação do brasileiro e falta porque ele transfere para o outro a responsabilidade, então tem uma visão extremamente individualista, falta uma visão de comunidade, de coletivo. E eu acho também que o brasileiro não tem uma educação, uma consciência a respeito do exercício da política. As audiências públicas, elas são pouco divulgadas, elas são feitas em horários ruins, em lugares ruins e, às vezes, com o assunto já decidido. Para não ter a participação. Para não ter a participação. Então, a pessoa, quando vai lá participar, ela já fica descrente. Mas as audiências públicas são um importante mecanismo de participação, assim como tem outros. A nossa Constituição garante a participação da comunidade nas políticas públicas por meio dos conselhos gestores. Então, a gente tem aí pessoas decidindo, em nome da gente, o destino da criança e do adolescente, da saúde, as políticas públicas para a mulher, para idosos, para meio ambiente, para várias áreas, sem a nossa participação. E eu acho que não tem a participação porque a gente não conhece isso. E essa falta de conhecimento, de saber como participar, leva os brasileiros a irem para a rua. E é uma oportunidade agora de explicar que existem outras formas, existem outros mecanismos. A nossa Constituição, por exemplo, ela prevê a possibilidade de referendo, plebiscito, iniciativa popular de lei, mecanismos que o Brasil pouco utiliza. Então, por falta de conhecer, utiliza pouco, e aí essa distância entre representante e representado vai ficando maior, essa descrença na política vai ficando maior e as pessoas vão para a rua. A rua, elas irem para a rua é uma ótima oportunidade de a gente discutir política. Muito bem. O Leonardo Gomes, daqui de Santos, na sua avaliação, Olívia, os partidos recém-criados levam quanto tempo para se consolidar? E como a criação desses novos partidos chega para os eleitores? Então, a gente aí teve um fenômeno recente, que foi a criação de dois novos partidos, né, o PROS e o Solidariedade, né, pelo Paulinho da Força Sindical, e não houve a criação do Partido da Marina, que era o Rede Sustentabilidade. Esses partidos eles foram criados muito mais de olho no fundo partidário, que é um dinheiro que o governo dá para quem vai se candidatar a algum cargo público, e também de olho de mais espaços nos territórios. Então, quem se sentia muito sufocado, não tinha espaço no seu partido, porque tinha grandes lideranças, resolveu migrar de partido. Eu vejo com muito maus olhos a criação desses partidos, porque a gente fala assim, o brasileiro não entende política e não sabe o nome dos partidos, mas horas bolas, são 32, eu também me confundo. Eu que leio todos os dias, eu me confundo a respeito deles. Se fossem menos, com ideologias, com propostas mais fortes, ficaria mais fácil da gente discernir, mais fácil da gente votar. Então, a gente tem aí um sistema, regras da política,
que incentivam a falta de conscientização e a falta de educação política para os brasileiros. Mas hoje não se vota mais nos partidos, e sim nas pessoas, né? O que é uma pena, porque, na verdade, o partido ele dá uma orientação na votação do político. Exato. E o tribunal já decidiu que o mandato pertence ao partido, não ao político. Aí a gente chega a aberrações desse tipo. A gente vota para presidente, a presidente faz parte de um partido e o Congresso Nacional é pulverizado em vários outros partidos. A pessoa vota num partido para o Senado, vota em outro partido para o deputado federal, porque vota em pessoas e não em partidos, e em outro partido para presidente. Então, o presidente ele tem que ficar convencendo, né? Tem que ficar com relações clientelistas com o Congresso Nacional para conseguir aprovar suas propostas. A gente tem que, sem dúvida, prestar atenção no partido da pessoa que tem por trás e na história dele. Marina Soares de São Vicente faz a seguinte pergunta: a estratégia de colocar em prática obras a um ano das eleições ainda funciona? Funciona. A gente acabou de ver hoje a pesquisa do Ibope que diz que a Dilma seria reeleita com 41% dos votos. Então, quem está no governo faz todo o uso de uma máquina para se reeleger. A gente costuma falar em ciência política que quem está no governo só não se reelege se tiver uma aprovação baixa. Se tiver uma aprovação alta, se reelege porque tem uma máquina funcionando nesse sentido para fazer obra, liberar verbas e ganhar as eleições de novo. Mas, Olívia, há controvérsias. Aqui em Santos teve um fato raro. O ex-prefeito João Paulo Tavares Papa tinha um candidato que era o Sérgio Aquino, e ele não ganhou a eleição. Quem ganhou foi Paulo Alexandre Barbosa. Em São Vicente, o PSB do Márcio França estava há 16 anos e ganhou o bid do PP. O que aconteceu também foi no Guarujá, quando no primeiro mandato da gestão da Maria Antonieta, estava certo que o Farid ia conseguir a reeleição e foi a Maria Antonieta, ou seja, mostrando nesses três aspectos que, em primeiro lugar, quem manda é o voto do eleitor e, segundo, que nem sempre quem está no poder está seguro de conseguir fazer o seu sucessor. Nesse caso eles não conseguiram fazer o sucessor porque o sucessor não era eles próprios. Não eram próprios, eram pessoas que, na verdade, eu costumo falar que, na verdade, não foi o Billy que ganhou, foi o Caio França que perdeu, não foi o Paulo Alexandre que ganhou, na verdade, foi o Sérgio Aquino que perdeu. Então, eles escolheram aí como sucessores pessoas que não tinham ainda um apelo grande para a população, que não eram candidatos fortes. E no caso de Santos, esse candidato que não era forte, não era conhecido, que era o Sérgio Aquino, disputou a eleição com alguém que já estava no governo, que já fez parte de secretarias, que era o Paulo Alexandre, que já era deputado, então que já tinha uma visibilidade grande na Baixada Santista, por conta da sua atuação e desse uso também da máquina do governo para liberar verbas para a região. Isso é bom e, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade. Aí eu quero falar do prefeito Paulo Alexandre, porque além dele ter ganhado no primeiro turno e de ser um político conhecido, levar aí o peso do nome do pai, né, que foi prefeito, foi presidente da Câmara e vereador, isso aumenta também a expectativa da população que ele possa tirar do papel projetos que modifiquem e melhorem a nossa cidade de Santos. Essa expectativa é sentida, é aguardada pela população de Santos? O Paulo Alexandre teve uma extraordinária votação já no primeiro turno. Sem dúvida, ele carrega uma grande expectativa e tem uma grande responsabilidade. Ele tem uma característica empreendedora que é muito positiva para a cidade. Então, ele entende da máquina do governo, ele sabe onde buscar recursos, como fazer as costuras e os acordos, e ele tem muita vontade para isso. Acho que ele pega um momento ótimo, que é o fato do governo federal e estadual estarem com os olhos atentos para a Baixada Santista. Se ele aproveitar esse momento, e todos os políticos da Baixada Santista aproveitar esse momento de que os olhos do governo federal e estadual estão abertos para a Baixada Santista e concretizarem as obras que estão no papel, eles vão ganhar um grande bônus político, eles vão ser lembrados para sempre como os prefeitos que conseguiram VLT, túnel, etc. Ou seja, a obra acaba marcando o político. Sem dúvida. Vídeo Maluf, né? Eu ia falar justamente isso. A gente pode criticar tanto o Maluf, mas depois da Ponte do Mar Pequeno, né, que ficou aquela obra emblemática, a caixa d'água que... caixa d'água não, é o reservatório de água aqui no Marapé, ou seja, que foi também uma obra do Maluf, só para lembrar, isso acaba marcando o político. E você vê como a gente tem aí um baixo conhecimento sobre como funciona a política e a descrença na política, porque a gente diz que prefere um político que roube, mas faça alguma coisa, porque ele fica marcado, do que um político que não roube e não faça nada. Nenhum dos dois é bom. O bom é um político que não rouba e que mesmo assim faz. Excelente. Bom, estamos quase chegando no final, mas tem um outro aspecto que eu acho importante.
a gente comentar nesse finalzinho de programa. Quando a gente fala de política, a gente fala de representatividade. Nós temos uma representação, a meu ver, fraca com relação à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Como que isso pode melhorar a nossa representatividade nessas duas esferas, Câmara Federal e Assembleia? A Baixada Santista tem pouca representação, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, e eu acho que há uma culpa aí que é nossa, pelo nosso voto, que vota em pessoas de outras regiões e não em pessoas da nossa própria... Pega o voto e... Exatamente, da nossa própria região. Entender mais de política é fundamental, porque nomes fortes a gente tem na Baixada Santista para ser eleito para essas duas esferas. Bom, hoje com as redes sociais é muito mais fácil de a gente saber a vida política, até a vida particular das pessoas. As redes sociais, o excesso de informação. Então, é só a gente prestar mais atenção, é isso? As redes sociais são um importante mecanismo de informação e estão mostrando aí que elas podem até revolucionar, né? Revoluções árabes que foram feitas, combinadas através de redes sociais. Então, a gente, sem dúvida, tem muito mais acesso à informação. O que a gente tem que saber é filtrar a informação que a gente entra em contato. Olívia, o Aguinaldo do Campo Grande faz a seguinte pergunta: qual o conselho que você daria para o povo tentar mudar a corrupção sem ser nas urnas? Pois o povo confia e dá o voto e não é correspondido e ainda por cima é enganado. Eu acho que quando você generaliza as coisas, fala que o povo é sempre enganado, que não tem político que preste, que não tem representante que preste, acho que isso faz com que sejam eleitos mais ainda aqueles que não são tão bons. A gente não pode generalizar falando que ninguém presta. Sem dúvida tem gente comprometida, tem gente que presta. Lógico. A gente tem que estudar o currículo dos candidatos, tem que votar naquele que de fato corresponde aos nossos anseios. Além do momento do voto, a gente falou de outros mecanismos aí de participação, como a audiência pública, como os conselhos gestores. Agora, se começar a fazer política no seu bairro, com uma associação, já é bacana. Não transferir a responsabilidade todos para os outros, mas puxar a responsabilidade para a gente mesmo. Tem uma pergunta da Neide, acho que é a última pergunta, não tem como a gente colocar, são 7h52, se é importante só colocar a pergunta, eu vi só Neide, mas eu não me lembro da pergunta, para a gente poder passar para a Olívia Pérez, é cientista política, como a última participação. Porque o que eu posso observar com relação às perguntas é o interesse das pessoas em querer participar mais do que em anos passados. A Neide da Aparecida comenta que os próprios políticos, por oferecerem muitas coisas aos eleitores para conseguir votos, deixam a população mal acostumada. Tem isso também? O que a gente está falando do clientelismo. População mal acostumada e mal informada porque acha que aquilo que está fazendo é uma coisa normal. Não é normal trocar voto em troca de cargo, em troca de dinheiro, muito menos em troca de favor pessoal. Você falou no começo que as pessoas estão falando mais de política, elas são. Acho que isso se deve a manifestações de junho e eu acho que o Brasil ele tende a melhorar. Ele tem uma democracia muito recente, foram anos de ditadura, de governos getulistas, etc. Eu acho que quanto mais a gente discutir, melhor. Olívia, muito obrigado. Quero agradecer. Ela com certeza virá outras vezes para brilhantar com seu conhecimento aqui o Hora Geral. Chegamos ao final, estaremos de volta segunda-feira às 7 horas da manhã. Lembrando que hoje no Ilha Poxa Clube tem a festa de 21 anos do programa Esporte por Esporte do meu grande amigo professor Armando Gomes e toda a sua equipe, a partir das 11h30 da noite. Estaremos lá, lógico, dando um abraço especial para o Armando Gomes, assim, um abraço forte! E também lembrando que no domingo o Sindicato dos Feirantes completa 33 anos. Um abraço especial a todos os feirantes. E amanhã também tem uma churrascada aqui no Educandário Santista, promovido pelo Instituto Neomama da Júlia Francisco. Muitas comemorações e um excelente final de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau!